Jeremias capítulo 20, versículo 7, diz-nos assim: iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Amém. Curve a sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Senhor, nós ainda estamos na tua casa, nós ainda estamos na tua presença, e eu quero te glorificar por tudo quanto o Senhor já tem nos permitido realizar nesta noite para adorar o teu nome. E agora eu quero pedir para que o Senhor nos abra as portas da palavra, e que a tua palavra nesta noite venha poderosa, com ousadia, com autoridade, para o teu nome ser mais uma vez glorificado neste lugar. Nós pedimos a tua bênção hoje e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. De todos os profetas que a Bíblia nos apresenta, não há dúvidas em dizer que o profeta Jeremias fora de todos o mais perseguido. Elias foi perseguido, Isaías foi perseguido, mas a história de Jeremias, ela é comovente, e quem fica de fora, aos olhos humanos, Jeremias é o tipo de pessoa que, aos meus olhos e aos teus olhos, ele seria reprovado. Diante de tudo que acontece no ministério dele, alguém poderia dizer que Jeremias tinha alguma coisa errada com ele. Nesse versículo de número 20, no capítulo de número 20, versículo 7, que nós acabamos de ler, ele está fazendo uma oração. E na oração ele está dizendo assim: iludiste-me, Senhor, e iludido fiquei. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Porque todo dia zombam de mim, e eu sirvo de escárnio. Só que quando a gente olha para o capítulo 1 do livro do profeta Jeremias, a chamada de Jeremias é uma das mais bonitas, irmãos. Se você ler o capítulo 1, você vai ver a Bíblia dizendo a forma que Deus o chama. Deus vai até Jeremias e diz assim: Jeremias, ainda antes que você se formasse no ventre da tua mãe, eu te escolhi, e às nações te dei por profeta. Aí Jeremias olha para Deus e diz: Senhor, mas eu não sei falar, porque eu sou ainda uma criança. Aí Deus diz: não diga que tu és uma criança, porque eis que eu coloco as minhas palavras na tua boca. Olha que bonito. Nos versículos 11 em diante, a Bíblia diz que Deus mostra para ele uma vara de amendoeira e pergunta: o que você está vendo? Aí ele diz: eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus responde: viste bem, porque eu velo para cumprir a minha palavra. Olha que chamada bonita. Nos versículos 17, 18, 19 ali do capítulo 1, Deus diz para Jeremias assim: eis que hoje eu te ponho por cidade forte, com colunas de ferro, com muros de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Bonita a chamada, não é? Quem olha para a chamada de Jeremias no capítulo 1 fala: ele vai arrebentar, Jeremias vai botar para quebrar. Mas não é isso que acontece, irmãos. O ministério de Jeremias é extremamente sofrido. Se você olhar na Bíblia, você vai ver. No capítulo 37 ele é lançado na prisão. No capítulo 38 ele é jogado dentro de uma cisterna. No capítulo 43 ele é levado para o Egito contra a vontade dele. No capítulo 11, do versículo 19 ao 21, a Bíblia diz que os vizinhos dele não aceitam a pregação dele. No capítulo de número 12, a Bíblia diz que a família dele
não acredita no que ele profetiza. No capítulo de número 20, os sacerdotes e profetas que estão junto com ele desprezam ele. No capítulo de número 20 também, os amigos dele viram as costas para ele. No capítulo 26, o público que ouve ele despreza ele. No capítulo 36, os reis que estão sendo privilegiados pelos anúncios de Deus por Jeremias também desprezam ele. Na ótica humana, ninguém dava nada para o Jeremias. Tem hora que o Jeremias está preso num pedaço de pau. Tem hora que o Jeremias está apanhando na face. O ministério dele é extremamente sofrido, é extremamente dificultoso. Mediante a promessa que Deus fez no capítulo 1, e mediante o que está acontecendo na realidade da chamada dele, ele ora no capítulo 20 e faz essa oração: o Senhor me iludiu. Eu estou fazendo o que o Senhor me mandou fazer, mas o Senhor me iludiu, e eu fiquei iludido. Aí ele diz, porque o Senhor falou uma coisa lá na frente, mas eu sirvo de zombaria. O Senhor falou uma coisa lá atrás, mas eu sirvo de escárnio. Por isso, se você ler o versículo 8 e 9, você vai ver ele dizendo assim: por isso eu não vou mais falar mais o teu nome, eu não vou mais anunciar o teu nome. Eu parei. Jeremias está querendo desistir, porque ele está decepcionado com a chamada dele. É aqui, irmãos, que eu quero que vocês entendam que esse texto nos remete ao capítulo 18, que todo mundo conhece, quando Deus, o próprio Deus, diz para Jeremias: levanta-te, vai à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias desceu na casa do oleiro, e a Bíblia diz que quando ele chegou na casa do oleiro, o oleiro estava entregue à sua obra. Jeremias fica ao longe observando a obra que o oleiro está fazendo, e de repente no versículo 4 ele diz que o vaso que o oleiro fazia se quebrou na sua mão. Mas aí ele tomou de novo aquele barro e tornou a fazer um novo vaso, conforme quis fazer o oleiro. Quando Jeremias viu aquilo, ele ouviu a voz do Senhor dizendo: porventura não sois como barro na mão do oleiro? Lá no capítulo 9 da carta de Paulo aos Romanos, no versículo 20 e 21, depois eu vou voltar nesse texto, Paulo diz assim: porventura pode a criatura indagar aquele que o cria, e dizendo: por que eu fizeste isso? Aí no versículo 21, porventura não sois vós barro, e ele é o oleiro? O que Jeremias está entendendo no capítulo 18, irmão, é fundamental para a nossa sobrevivência cristã. A visão de Jeremias, ela não apenas mostra quem é Israel diante de Deus, ela mostra quem somos nós diante de Deus. Tem gente que está servindo a Deus e ele está dizendo assim: eu estou iludido porque não era aquilo que eu pensava. Tem gente que está na igreja, ele está dizendo assim: eu acho que Deus me iludiu, eu estou aqui na igreja, mas não era tudo aquilo que eu imaginei. Tem obreiro que ele está servindo a Deus, mas ele está se sentindo iludido, porque não era aquilo que ele esperava. Tem membro da igreja que ele está aqui, mas ele está iludido, porque ele diz assim: não era isso que eu estava esperando. O que eu vim dizer a vocês nessa noite é que Deus não ilude ninguém. Deus não te iludiu. Deus tem uma chamada na tua vida. Deus tem um plano traçado para a tua história. Só que você e eu precisamos entender o processo do negócio, irmão. Eu e você precisamos entender que no meio do caminho acontecem coisas. E essas coisas que acontecem não são para acabar conosco, são para nos preparar e nos aperfeiçoar para algo maior. Jeremias, talvez ele não está entendendo
Ele está olhando para o que vai acontecendo, está preso, está apanhando, está na cisterna, está sendo levado para o Egito, estão rindo dele, os reis não querem ouvir. Tem hora que o povo chama ele e diz assim, ó, fale-nos a palavra de Deus. Aí ele diz assim, mas vocês vão dar ouvido? Eles vão. Quando ele termina de profetizar, todo mundo vira as costas. Aí ele fala assim, eu estou iludido, não foi isso que eu imaginava. Não foi isso que eu pensei, mas Deus não ilude ninguém, irmãos. O que você e eu precisamos entender é que existe um processo de formação. Todos os que têm chamada de Deus, o negócio não acontece do dia para a noite, tem um processo de formação. Antes do oleiro trabalhar nesse barro do capítulo 18 para fazer um vaso, ele primeiro teve que escolher o barro. Todo o processo de Deus na nossa vida começa com a escolha de Deus sobre mim e sobre você. Vocês sabem que na terra existem aproximadamente 200 tipos de barro. Todavia, apenas 8 tipos de barro podem ser usados. São mais de 200. Mas apenas 8 tipos de barro podem ser utilizados para a confecção de vasos. Significa o que, pastor? Não é qualquer um. Ele escolhe a dedo. O oleiro escolhe a dedo qual é o barro que ele vai usar. Você entendeu como você é privilegiado? Você entendeu o privilégio de estar aqui na casa de Deus? Você que está dizendo, eu não sou ninguém. Você é privilegiado, porque Ele te escolheu a dedo. A dedo. Não é qualquer um. De 200 tipos, só tem 8 que pode ser utilizado como material para se fazer o vaso. Isso aqui é interessante, porque lá em São João, no capítulo 15, no versículo 16, Jesus disse justamente isso. Porque tem gente que pensa que está aqui, que eu escolheu nada. Não, porque eu estou aqui porque eu quis nada. São João 15, 16, não escolhestes vós a mim, eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Quem te escolheu foi Deus. Lá na carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, ele fala um negócio, irmão, que é interessante. Capítulo 1, versículos 26 em diante, 25, 26 em diante, Paulo disse assim: vejam, irmãos, que no tocante à vossa vocação, não são muitos os sábios, não são muitos os poderosos, e não são muitos os nobres que há entre vós. Aí no versículo 27 ele diz assim: porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vãs e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Deus te escolheu. E a escolha de Deus não tem nada a ver com quem você gosta e quem você não gosta. É por isso que na igreja, irmão, você não tem que ficar cuidando da vida dos outros. Eu e você precisamos de uma vez por todas entender isso. O Deus que me escolheu é o Deus que te escolheu. Pastor Alain, mas eu não vou com a sua cara. Problema seu, Deus foi. Pastor Alain, aquela irmã lá, eu não fui com a cara dela. Não foi você que escolheu ela, foi Deus que escolheu. Deus foi com a cara dela. Você lembra do Saulo? Capítulo 9, no capítulo 8, versículo 3 de Atos, a Bíblia diz que ele assolava a igreja. Capítulo 9 de Atos, a Bíblia diz que ele respirava ameaça de mortes.
E ele saiu com a carta do sumo sacerdote para prender e matar os cristãos. Mas aí Jesus encontrou ele no caminho de Damasco. Jesus apareceu a ele num grande clarão. A Bíblia diz que ele caiu, não sei se foi do cavalo, mas ele caiu. E a Bíblia diz que quando ele caiu, ele ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo. E ele disse: quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ele está dizendo o seguinte: você está batendo em ponta de ferro. Não adianta você lutar contra a minha obra. Não adianta você lutar contra a minha igreja. Entra na cidade, vai na rua chamada direita e me espera lá, que eu vou vir falar com você. Aí a Bíblia diz, sabe o que? Que Deus foi falar com Ananias e disse: Ananias, pois não, Senhor, eu tenho uma missão para você. Pois não, Senhor, do que o Senhor precisa? Eu preciso que você entre na cidade, vai lá na rua direita e procura lá um homem. Sim, Senhor. Qual é o nome dele? O nome dele é Saulo de Tarso. Ananias falou: não, Senhor. Como não, Ananias? Não, não pode ser, Senhor. Como não, Ananias? Não pode ser. O Saulo de Tarso é o Saulo de Tarso. Senhor, ele é matador de crente. É esse mesmo? Esse mesmo. Senhor, mas eu fiquei sabendo que ele saiu com carta para matar os cristãos. É ele mesmo? Ele mesmo. Ele não, Senhor. Ele sim, Ananias. Senhor, mas não pode ser. Pode ser. Senhor, Ananias, para vocês ele pode não valer nada, mas vê lá depois em Atos capítulo 9. Para mim ele é um vaso escolhido. Aleluia. Você pode dar glória a Deus porque Deus te escolheu. Deus te escolheu. Tudo começa com a escolha. Tudo. Primeiro o oleiro ele escolhe. Depois que ele escolhe, você acha que já está pronto para ser feito vaso? Não. O oleiro escolhe o barro, e a primeira coisa que ele faz é colocar o barro num canto. E esse barro fica num canto, num lugar cheio de água, uma espécie de uma bacia. E o barro é colocado lá. E ele fica lá por semanas e semanas. Para quê, pastor? É a fase do curtimento. A primeira fase da confecção do vaso é a escolha. A segunda é a fase do curtimento. Ele pega o vaso, ou melhor, o barro, e coloca o barro num canto e deixa o barro lá. Aí o barro quer pregar. Aí o oleiro diz: agora não. Aí o barro quer cantar. Aí o oleiro diz: agora não. Aí o barro diz assim: mas eu quero ir. Não, você vai ficar na fase do curtimento. Mas para quê? Para pegar liga. É por isso, irmão, que eu não acredito em ministério do dia para a noite. É por isso que eu não acredito nesse negócio do cara aceitar Jesus hoje e amanhã já está pregando no púlpito. Como se ele não sentou para aprender de ninguém? Como se ele não entendeu ainda o que é o Evangelho? Se você olhar a própria história do apóstolo Paulo em Gálatas, no capítulo 1, versículo 18, você vai ver Paulo dizendo que quando ele encontrou Jesus no caminho, ou melhor, Jesus encontrou com ele no caminho do Damasco, ele diz assim: e eu não tornei para Jerusalém, mas eu fui para Damasco e permaneci em Damasco por 3 anos. Por quê? Ele sabia que ele não estava pronto. Irmão, tem gente que quer fazer o que não está pronto ainda. Eu e você precisamos entender que nós temos que passar pela fase do curtimento. A fase do curtimento é uma fase para você pegar liga. Você vai aprender, você vai ouvir, você vai sentar, você vai compreender. Eu lembro que eu estava novo ali, irmão, eu tinha acabado de casar, um pouquinho antes de casar, eu já estava animado para pregar. E aí eu achava que o pastor tinha que me dar a oportunidade todo culto. E aí eu ia para o culto e ficava olhando para a cara do pastor, com a Bíblia aberta. Como quem diz assim, ó, estou pronto. É só chamar, eu vou aí, vou pregar. Chamar. Não chamava. Aí na outra semana eu falava: quer ver que ele vai chamar? Não chamava.
Aí passava um mês, agora ele vai chamar. Não chamava. Aí um dia ele chamou. Ele foi lá de manhã em casa e falou assim: Alain, hoje à noite você vai pregar, tá bom? Eu falei: opa, agora vai. Quando chegou a noite, ele botou outro para pregar no meu lugar. Na hora eu não entendi, irmão. Na hora eu fiquei: poxa, esse pastor está querendo, eu não sei o que ele está me enganando. Não, irmão, é fase do curtimento. Na fase do curtimento a gente aprende que não é todo dia que a gente vai pregar. Na fase do curtimento a gente tem que aprender que não é todo dia. Porque tem gente que só funciona, irmão, se der oportunidade. Tem irmão que só funciona se ele cantar todo culto. Se ele não cantar todo culto, ele fica com raiva. Se não pregar pelo menos uma vez por semana, fica com raiva. Tem que ir para a fase do curtimento, para aprender que não é todo dia que nós vamos ter oportunidade. Pastor, mas e a chamada de Deus na minha vida está de pé? E a promessa que Deus fez está de pé. Deus está te preparando para algo muito grande, mas você precisa entender que a fase do curtimento é necessária. Tá bom, pastor, e depois da fase do curtimento eu já posso pregar? Não. Porque depois da fase do curtimento vem a fase do pisamento. É a parte que o oleiro tira o barro daquele lugar onde estava e coloca o barro num lugar seco. E agora o oleiro vai pisar no barro. Por quê? Porque naquela fase do curtimento ele ficou parado e entrou bolhas de ar. Possa ser que hajam bolhas de água dentro, porque entrou água dentro. E aí o oleiro sobe em cima do barro e ele pisa. Ninguém gosta de ser pisado, irmão, mas ele pisa. Ninguém gosta, mas eu queria. Não, você vai ser pisado. Sabe qual é a hora do pisamento? É a hora que alguém vai dizer que você não toca tão bem quanto você pensa. É a hora que alguém vai dizer que eu ou você não prega tão bem quanto a gente pensa. É a hora que alguém vai criticar o nosso trabalho. É a hora que alguém vai dizer que você não fez direito. É por isso que a fase do curtimento é necessária, para você suportar a fase do pisamento. Você pega a liga, pode pisar. O que não presta, aquelas bolhas de ar, essas bolhas de ar, irmão, elas falam de orgulho, de coisas que tem dentro de nós e precisam sair. Eu e você, irmão, pelo amor de Deus, entenda isso. Tem sempre alguém melhor do que você e do que de mim. Nem adianta: pastor, eu canto bem, tem outro que canta melhor. Pastor, eu prego bem, tem outro que prega melhor. Tem ou não tem, irmãos? Sempre tem. Não, mas é que eu lidero, tem outro que lidera melhor. A fase do pisamento é para acabar com o nosso orgulho. A fase do pisamento, irmão, o elogio e a crítica são necessários. Porque elogio todo mundo gosta. Ficou lindo, parabéns. Falou: não ficou legal o que você fez não. Aí você fica bicudo, vai embora com raiva. É porque eu me esforcei, eu fiz. A crítica e o elogio são necessários. O elogio, ele prova para nós que nós não somos tão ruins naquilo que nós estamos fazendo. A crítica prova que nós também não somos tão bons. Ela equilibra a nossa mente, o nosso ego. Pastor, estão falando mal de mim. Dê glória a Deus por isso, irmão. Pastor, criticaram o trabalho que eu fiz. Dê glória a Deus por isso, irmão. É um ponto de equilíbrio para você melhorar. Eu e você precisamos entender isso aqui. E tem mais. Lá em 1 Pedro capítulo 5 versículo 6, a Bíblia fala que Deus se agrada. Por isso que a Bíblia diz assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Para quê? Para que ao seu tempo Ele vos exalte. A fase do pisamento é necessária para que o nosso orgulho seja diminuído. Aleluia. Eu e você precisamos, irmãos, andar na humildade, porque a Bíblia diz que na frente da honra vai a humildade. E outra coisa, Deus não tem negócio com soberbo, irmão. É porque se eu não fizer, ninguém faz. Você que pensa, hein? É porque se eu não estiver lá, não vai dar certo. Você que pensa, não vai pensar. É por isso que tem que passar pela fase do pisamento.
entender que a gente tem que fazer o melhor, e tem alguém que ainda faz melhor do que eu e você. Amém ou não? Amém. Pastor, e agora já está pronto? Não. Tem uma outra fase que é a chamada fase dos acréscimos. Depois de escolher, depois de pôr no curtimento, depois de fazer o pisamento, vem a chamada fase dos acréscimos. É a fase em que o oleiro, ele pega palha fina, pedra triturada e pó de cerâmica, e ele mistura com o barro. Para quê? Para dar maior resistência ao vaso. Irmão, essa fase aqui é bonita. Tem gente que chegou na igreja, irmão, não sabia nem cantar Atirei o Pau no Gato. Cantava tudo desafinado. Atirei o pau no gato, mas o gato, Hoje não, canta direitinho. Atirei o pau no gato, mas... Aí alguém vai falando, nossa, como é que você está afinadinho? Aí você diz, pois é, depois que eu cheguei na igreja, não é que eu aprendi a cantar direito? É a fase dos acréscimos. Tem gente que não cantava e aprendeu a cantar. Tem gente, irmão, quando entrava no chuveiro, dava medo. Aí Deus foi afinando a voz, melhorando. Hoje canta que é uma beleza. Você não chegou aqui batizado com o Espírito Santo. Primeiro ele te escolheu, curtiu, pisou e te batizou com o Espírito Santo. O que é isso? Fase dos acréscimos. Nós não chegamos aqui pregando do dia para a noite. Não, irmãos. Ele colocou em nós a vontade de ler a palavra, de aprender a palavra, de explanar a palavra, coisas que você não tinha, que eu não tinha, mas Ele colocou. Para quê, pastor? Para dar mais resistência. Aleluia. Você viu por que você está de pé? Deus vai colocando coisas em nós, irmãos, coisas que nós não tínhamos, e hoje nós temos, e por causa disso que Ele nos deu, a gente continua firme, a gente continua de pé, porque Ele acresceu, Ele colocou em nós coisas que nós não tínhamos antes. Pastor, eu já estou pronto para ser vaso? Não, tem que ir para outra fase. Qual é a fase, pastor? A fase do molde. E essa fase eu acho que é uma das piores. Por quê? Porque aí o barro aprende que não é do jeito que ele quer. Ele aprende que não é do jeito que ele gosta. Ah, mas eu queria assim. O oleiro olha e fala, quem manda sou eu. Você já viu aquele dia que você veio assim e fala assim, eu queria tanto que Deus falasse um negócio comigo. Aí ele fala outro, eu queria tanto ouvir uma palavra de consolo. Aí vem Deus te dar uma paulada, pá! Aí você vai reclamando. Irmão, não é para reclamar, é o oleiro. Ele sabe como nos moldar. Ele está te moldando e me moldando. E para moldar, veja que no capítulo 18 a Bíblia diz que o oleiro fez outro vaso conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Não é o barro que disse, eu quero que o senhor faça um vasinho assim e tal. O oleiro falou, não, quem faz sou eu, quem fala sou eu. É por isso que aqui você vai ouvir a palavra que Deus quer falar. Pastor, mas não é a palavra que eu quero ouvir, mas é a palavra que Ele quer falar, e quem manda é Ele. Ele é o oleiro. Pastor, mas eu não quero assim. Mas a direção de Deus é assim. A direção de Deus é quem manda. As coisas não vão acontecer do jeito que você quer. É do jeito que a palavra diz. É do jeito que Deus quer que seja. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem gente, irmão, que peca e tem a cara de pau de dizer assim, não, mas eu não estou sentindo a minha consciência pesada. Já ouviu alguém falar isso? Eu sei que é errado, mas a minha consciência não me acusa. O que você pensa não conta. O que conta é o que a palavra diz. Se a palavra falou que é pecado, você pode falar que não é. O que manda é a palavra. Você pode até dizer que não. Se a palavra está dizendo que sim, é sim e acabou a conversa. Você pode até falar que sim, e se a palavra estiver dizendo que não, é o que a palavra manda. Eu e você somos regidos
pelo oleiro, estamos sendo moldados do jeito que Ele quer. Aleluia. É por isso que Deus nos surpreende, muitas vezes até mesmo numa palavra, muitas vezes até numa profecia. Ele nos surpreende, e Ele mostra para nós que Ele é o oleiro e nós somos apenas o barro. Deus vai nos moldar, irmão. Pastor, esse negócio que está acontecendo comigo, é Deus te moldando. Deus está te moldando. Pastor, e vai ficar um vaso bom? Depende. Porque depois da fase do molde, vem uma outra fase, que é a fase do fogo. É a fase em que o oleiro pega aquele vaso que ele formou, mas que está mole ainda, e pode se desmanchar a qualquer momento, e ele pega aquele vaso e coloca ele dentro de um forno. E aí você vai passar pela fase do fogo. Não é fogo de renovação não, irmão, é fogo de luta mesmo. Não é fogo de poder de Deus não, é fogo de prova mesmo. É calor da prova mesmo. Essa prova que você, pastor, eu estou passando por uma prova muito grande, e é prova de fogo. Deus te colocou lá. Ele sabe a hora de te tirar de lá. Por quê? Porque Ele conhece a tua estrutura. Ele sabe até que horas você aguenta. Você está dentro do forno, e a luta não passa, e a luta não passa, e a luta não passa. Todo oleiro, hoje tem os fornos mais modernos que marcam o tempo certinho, mas os fornos mais antigos, o oleiro colocava. E quando ele colocava lá, ele abria o forno de vez em quando e tirava o vaso de lá. E aí ele provava para ver se o vaso estava pronto ou não. É mais ou menos assim, ó. O vaso está no fogo, dentro do forno. O oleiro tira o vaso de dentro do forno, coloca numa base. O oleiro tira o vaso do fogo, e aí ele pega uma espécie de uma punção, um instrumento pontiagudo, e aí ele faz assim, ó. Acha essa nota aqui. O vaso tem que dar uma nota. Se ele bater no vaso e o vaso ficar toque, 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 vai para o fogo de novo. Aí ele tira de novo. Ó, deu a nota. Você entendeu? Porque tem gente que você pergunta há anos e anos: irmão, como é que está? A luta não acabou. Aí um ano depois, como é que está? Ainda. É porque não aprendeu a adorar. É porque não aprendeu a sair do fogo e dizer: eu fui no fogo, mas Deus me livrou, Deus me guardou, e eu estou glorificando o nome dEle. Aleluia. Essa prova que está acontecendo, essa luta que você está pensando que não vai acabar nunca, vai acabar. Mas você tem que aprender a adorar a Deus, glorificar a Deus, louvar a Deus, exaltar a Deus, dizer: bendito seja o Senhor, exaltar o nome dEle. Aleluia. Quem pode adorar a Ele nesta noite? Aleluia. Se o vaso não cantar, se ele bater no vaso e o vaso ficar toque, 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 ele manda para dentro do fogo de novo, até cantar. Se o vaso sair de dentro do fogo e ele bater com a punção e der nota, está quase pronto. Espera aí, pastor, não está pronto ainda não. Depois que ele tira o vaso do fogo, o vaso já deu até umas notinhas, ó. O oleiro toma o vaso nas suas mãos e ele vai para um outro processo. E é um processo muito doloroso.
porque é chamada a fase da lixa. São rebarbas que ficam no vaso. E o oleiro pega uma lixa e passa. É porque eu sou assim e ninguém me muda. Não, é porque eu só sei falar desse jeito, não adianta. Não, porque eu não aceito eu não aceito. Não, então tá bom. Até que o vaso fica lisinho. Aleluia. Ô irmão, a lixa é a palavra, viu? Você que fica falando que não muda, você vai ver se a palavra não vai te pegar. Você que não adianta, eu sou assim mesmo. A palavra é poderosa, é uma lixa que limpa e arranca tudo quanto é tipo de rebarba. Oh glória! Irmão, a palavra é tão poderosa que tem uns maridos jogo duro, irmão. Os cabras são ruins mesmo. Mas aí Deus passa a lixa. Aí ele fica, ai, eu não estava esperando isso não. É, mas vai levar. Tome lixa. Até ficar. Eu lembro que eu fui pastorear uma igreja, irmão. E tinha um camarada bravo, irmão. Mas era bravo, homem bravo. Ele era bravo com todo mundo. Bravo com a mulher, bravo com o pastor, bravo com os irmãos daí. Era porteiro, hein? Já ficava na igreja, bravo, aquela cara de leão na porta da igreja. Os irmãos chegavam e pode ser. Todo mundo tinha medo dele. Aí a palavra foi. Aí ele falou para mim assim: eu nunca chorei. Homem não chora. Eu não choro. Aí a lixa foi. Aí um dia a mulher dele chegou e falou: pastor, não sei o que está acontecendo com meu marido. Eu não sei se ele vai morrer. Eu falei: o que foi, irmã? Está me tratando tão bem, pastor. Eu estou achando que ele está sentindo que vai morrer. Eu falei: não, irmã, não pode ser. Ele falou: eu acho que é, porque ele tá esquisito. Ele não é assim. Daqui a pouco na igreja, irmão, ele começou a tratar bem os irmãos, paz do Senhor, e levava os irmãos até o lugar, e todo mundo achando esquisito. Rapaz, mas o fulano está esquisito. Ele não é assim, ele é bravão, não tem conversa para ninguém. Até um dia, irmão, num domingo, eu terminei de pregar a mensagem, a igreja estava orando no final. Quando eu olho, irmão, ele está sentado lá. Eu falei: que é isso, irmão? Parece um bebê chorão. Irmão, o homem virou chorão, porque não tem coração duro que aguente a lixa. Não tem. Eu não posso fazer nada por você. A palavra faz, irmão. Pastor, o senhor não vou mesmo, mas a palavra vai. A palavra é poderosa. Ela é uma lixa que muda caráter, muda personalidade, e o nome de Deus é glorificado na igreja. Depois de tirar do fogo, o oleiro passa a lixa, e aí o vaso fica pronto para a última fase, a fase da utilização. É a fase em que o oleiro diz: chegou a hora de te usar. Aleluia. Aleluia. Vaso foi feito para ficar vazio, irmão. Vaso que é vaso tem sempre alguma coisinha dentro dele. E não precisa nem o vaso ser bonito. Eu lembro que minha mãe tinha um vaso, irmão, ô vaso feio. Aquele vaso que a minha mãe tinha. Mas quando falava assim, o botão da calça caiu, ela diz: pega uma agulha dentro do vaso. Aí daqui a pouco outro falava: tô com dor de cabeça, tem doril dentro do vaso. Aí daqui a pouco dizia: quero cortar a unha, o cortador de unha está dentro do vaso. Tinha tudo quanto é coisa, irmão. Aquele vaso era 1001 utilidades. Por quê? Estava pronto para ser utilizado. Aleluia. Deus não te fez vaso para você andar vazio. Deus não te fez vaso para você ser encostado por aí e não ter nada dentro de você. Deus te fez vaso para colocar algo dentro de você. Lá em 1 Samuel capítulo 16, versículo 1, Deus falando com Samuel: enche o teu vaso de azeite e vem. O vaso foi chamado para ser cheio. Agora, a questão é o problema: que tipo de vaso você é? Porque tem vaso de barro, irmão. E vaso de barro, ele é assim, ó, ele é rústico. Ele é rústico. Você vê que ele não tem muito enfeite, não... Mas tem uns vasos, irmão,
Vou te falar, irmão, tem uns vasos na igreja cheio de 9 horas. Qual dos dois é você? Tem vaso, irmão, que é esse aqui, ó. É simples. É de barro. Não mostra nada que tem dentro dele. Não mostra. Mas tem uns vasos, irmão. Esses vasos aqui, eles podem ficar em qualquer canto da casa, qualquer lugar. Esses daqui não. Esse aqui só coloca ele no dia que vem visita. Falou, ó, vai ter final de ano, vai ter festa, então eu vou colocar aquele vaso. Ó, vou colocar esse vaso aqui porque vai vir uma visita. E esse aí, esconde esse vaso. Aí quando as visitas vão embora, tem uns vasos que é assim, irmão. Você pode perceber, irmão. Tem vaso que ele só aparece dia de congresso. Tem vaso que ele só quer aparecer quando a igreja está lotada. A igreja está lotada, eu quero aparecer. Quando a igreja está vazia, está lá só o vasinho de barro. Eu e você precisamos entender que tipo de vaso nós somos. Se é um vaso de cristal, que só aparece em tempo de festa, mas que também é cheio de coisinha, irmão. Qualquer coisinha ele quebra. Irmão, não me deu paz do Senhor, quebrou aqui, ó. Irmão, o pastor não me deu oportunidade, quebrou. Seja vaso de barro. Aleluia. Você vê que Deus é tão esperto, Deus é tão inteligente, que Ele falou assim, ó, lá em 2 Coríntios 4:7, Ele falou assim, ó: porque eu coloquei um tesouro, mas esse tesouro está dentro do vaso de barro. Por quê? Porque não aparece. Você gostou da palavra que eu preguei? Você viu que bonito? O outro não. Só que Deus sabe que o tesouro está lá. Aleluia. Pastor, por que Deus coloca o tesouro no vaso de barro e não coloca aqui? Aí Deus diz, para que a excelência do poder seja minha e não dele. Você entendeu isso? Para o vaso não ficar se gloriando. É eu nada. Deus diz, eu coloquei o tesouro, mas você é vaso de barro. Vaso é vaso em qualquer lugar. Se alguém falar assim, eu vou dar um fim nesse vaso, eu vou dar um fim. Vai, Rafael, leva esse vaso. Põe aí no pé dele, bem no pé dele aí. Tá vendo o vaso, Tiago? Ô Jaime? Tá vendo o vaso não, Leandro? Tá vendo o vaso, irmão Carlos? Irmão Zé Luiz, o que tem aí perto de você? Ó. Mas e se o Rafael pegar o vaso? Pega o vaso lá, Rafael. Bota o vaso lá no canto, lá no pé do Rodolfo lá. E larga lá. E aí, Roberto, tá vendo o vaso? E aí, irmão Pedro, tá vendo o vaso? E aí, irmão Nivardo? Sabe aquele negócio lá? Ó, o fulano sumiu. Fulano nunca mais ouvi falar dele. Aí daqui a pouco, ô Rodolfo, e o vaso lá? Ó. Agora pega o vaso, Rafael, pega o vaso. Bota o vaso ali, ó, naquela parede de fora ali, ó. Lá naquela parede ali, ó, bem no canto ali, ó. Eu pedi para colocar no último lugar. Eu pedi para colocar no último do canto. E pedi para colocar lá fora. Tá vendo o vaso, Oséias? Tá vendo o vaso, Ezequiel? Tá vendo o vaso, Tiago? Não? Zé Antônio, e aquele vaso que foi para fora? Ó. Vaso é vaso em qualquer lugar, irmão. Pastor, me jogaram lá pro fundão, você é vaso. Pastor, me jogaram pro canto, você é vaso. Pastor, me jogaram para fora. Aonde você botar a planta do teu pé, você é vaso de Deus. Oh, glória! Vaso é vaso em qualquer lugar. É por isso que eu aprendi a não ter medo mais. Eu não tenho medo não. Pastor Alain, vai para tal cidade. Vou. Vaso é vaso em qualquer lugar.
Se Deus me usou em um lugar, ninguém gostou de você, Deus vai me usar em outro. Se não quiser, vai embora para fora, pode mandar, Deus vai me usar. Eu sou vaso, eu tenho convicção disso, eu aprendi isso. Você é vaso de Deus, não tenha medo se não gostam de você. Você é vaso de Deus, não fica preocupado se não vão com a tua cara. Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus tem compromisso contigo. Ele vai te usar, Ele vai te honrar, e o nome dEle vai ser glorificado na tua vida. Vaso é vaso em qualquer lugar. Quem quer ser vaso de barro aqui? Deixa eu ver. Aleluia. Você pode até não aparecer, irmão. Você pode até não aparecer, mas você é vaso. Pode até alguém falar que você é feio, mas você é vaso. Pode alguém até dizer que você não tem valor, mas é só um vasinho de barro. Mas tem tesouros dentro de você. Deus colocou coisas gloriosas dentro de você. Eu quero te convidar a ficar de pé neste momento. Fica de pé, vaso. Aleluia. Não é o que mostra o exterior, é o que tem dentro que conta. Não é o que dizem, é o que está dentro de você. É por isso que a gente não tem que ficar se preocupando. Não esquenta a cabeça com nada não, irmão. Não se preocupem com o que falam. Não se preocupe com as opiniões alheias. Tenha a convicção de que você é vaso de Deus. Aleluia. 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 Nós vamos lutar nesse sentido, irmãos. Nós não precisamos ser os mais bonitinhos da cidade, não, mas tem que ter tesouro aqui dentro. Nós não precisamos ser os maiores das... Nós precisamos é que hajam tesouros dentro de nós. Se isso acontecer, certamente o nome de Deus vai ser engrandecido nesta cidade por causa do tesouro que está dentro de nós. Vaso. A igreja, irmão, ela foi chamada para ser cheia do Espírito, porque nós somos vasos. E vaso não foi feito para ficar vazio. Vaso foi feito para ter algo dentro dele.